Ministro, gostaria de ouvi-lo sobre o que o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva disse em relação à transposição do Rio São Francisco. Ele afirmou que a obra é uma herança do governo dele e não um feito da administração do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite. Bom, primeiro a obra pública não tem dono, né? Eu acho que o ex-presidente ele precisa entender isso se ele quer voltar a ser presidente. Eu acho que essa confusão entre o público e o privado foi o que gerou uma série de problemas na administração dele, né? Para ele e para o partido dele, né? Então, a primeira coisa é distinguir as duas situações. Depois a gente recebeu a orientação do presidente de respeitar o contribuinte brasileiro e retomar as obras paralisadas. O Brasil sempre foi um grande cemitério de obras inacabadas. E uma coisa muito importante, presidente, não interessa se uma obra está ali, se foi iniciada por esse ou aquele governo. O que o presidente nos orientou foi que nós terminássemos a obra, e nós fizemos isso. No caso do Eixo Norte, a água sequer havia saído de Pernambuco, que é o estado doador. Então foi no governo do presidente Bolsonaro, é bom repetir isso, que as águas chegaram no Ceará. Foi no governo do presidente Bolsonaro que as águas foram para Paraíba. E foi no governo do presidente Bolsonaro que as águas chegaram no Rio Grande do Norte. Então, de fato, nós concluímos uma obra que pertence aos nordestinos e ao povo brasileiro e, com certeza, não pertencem ao ex-presidente Lula e nem a qualquer outro político, né? Acho que isso tem que ficar claro. Deixa eu aproveitar e elogiar o presidente Lula. Parabéns, Lula. Obras no exterior, com dinheiro do povo brasileiro, nenhuma deixou de ser concluída. Olha o Poço de Mariel em Cuba, metrô de Caracas, 3 hidrelétricas, nós com problema de energia elétrica, 3 hidrelétricas concluídas pelo governo do PT. Nenhuma obra deixou de ser concluída fora do Brasil. Parabéns, Lula, deixou o esqueleto aqui dentro. E o pior, né, presidente, com as garantias que foram dadas, né? Uma das generosas, garantias está né? bastante batida, né? Cuba, por exemplo. O que Fidel Castro assinou lá embaixo, lá, o ministro da Fazenda do Fidel Castro lá embaixo, que se o Brasil não pagasse, se eles não pagassem a conta, pagariam os charutos. Agora, como regra, o fiador desses empréstimos era o próprio Tesouro. O que é o Tesouro? É você que paga imposto. Tanto é que a Venezuela, eu lembro, como parlamentar ainda, juros que, amortização da dívida de juros, foi pago com dinheiro FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ou seja, o povo brasileiro continua pagando agora juros, né, dessas obras que foram feitas lá fora, não foram pagas pelo respectivo governo. Afinal de contas, se você fosse o Maduro, pagaria essa dívida? Não pagaria, né? Se você fosse o ditador lá de Cuba, pagaria? Não pagaria. E assim está sendo feito. E uma prova, né, que há um grande interesse, sempre teve do governo do PT, em fazer obra lá fora. O Lula mesmo disse há pouco tempo, né, vamos voltar ao governo e vamos ajudar o povo cubano, nos ajudou lá atrás. Ajudou no quê? Ajudou no quê? Então esse é o governo do PT. Obra lá fora, todas concluídas e de primeira, hein? Muito bem feito. E para vocês que estão assistindo, quero fazer a propaganda agora do site do PT. No momento o PT está fazendo uma live, aniversário do mesmo. 1.200 pessoas assistindo, contra 190 mil por lá de cá. Isso dá 100, 150 vezes. Então, o líder das pesquisas, com 50%, tem 50 vezes menos assistindo a live dele do que a live nossa. É uma prova concreta que isso é uma farsa. As pesquisas realmente não batem com a realidade.